Meus amados, bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Josué. No outro vídeo eu não me apresentei, mas hoje eu fiz questão. Por quê? Porque não é nada treinado, não é nada programado, não tem assim um discurso feito em papel nenhum, porque eu acho que tudo que nós fazemos é para o bem daqueles que amam a Deus, porque todas as coisas foram feitas pelo nosso Deus. Eu sei que poucos não acreditam nisso, mas a maioria da população mundial acredita na existência de um ser superior. Ele disse: haja luz, houve luz, haja porção seca, houve porção seca, haja árvores frutíferas e houve. E ele continuou, no seu projeto, que já era de fazer todas as coisas e deixar preparada para o homem. E quando foi no sexto dia, ele pegou a porção de barro e formou o homem, e tudo já estava preparado. Então todas as coisas o nosso Deus, ele já prepara antes, porque ele é um pai amoroso. Porque vocês sabem que um pai jamais vai querer uma coisa ruim para os seus filhos. O filho nasce e ele prepara junto com a sua esposa o bercinho, as roupinhas, e já tem também a mamadeira, E tudo na face da terra é assim. Até os animais, eles preparam primeiro os seus ninhos para depois vir os filhotinhos. E eu quero falar da vida de um homem cujo o Deus era o Deus de Israel. E ele apacentava, aquele garoto apacentava o rebanho dos seus pais. E um certo dia ele teve uma surpresa no campo, que chamaram ele porque tinha um homem que queria vê-lo, E quando ele chegou, ele sendo muito humilde, e aquele homem ungiu ele a rei. Eu fico pensando e me coloco no lugar dele, ele talvez pensando: eu vou ser um rei, mas eu apacento ovelhas do meu pai. Como será feito isso? E quando foi um certo dia, esse mesmo homem foi levar mantimento, comida para os seus irmãos que eram fortes e serviam o exército. E chegando lá, ele se deparou com uma cena muito, muito, muito bizarra. O exército todo estavam pasmados com aquele homem pelo seu tamanho, a sua estatura. E aquele homem falava coisas diminuindo o exército inimigo. E aquele garotinho, com apenas 16, 17 anos, ele olhou e falou: não, isso não pode estar acontecendo. Esse homem está afrontando
o Senhor dos Exércitos. Se ele é o Senhor dos Exércitos, por que não se levantou ninguém ainda para pelejar contra esse homem tão grande, tão forte? E ele falou: este incircunciso está afrontando o exército do Deus de Israel. Eu vou contra esse homem. E assim deram vestes, armaduras, mas ficaram muito pesadas por ele ser muito pequeno ainda. E ele tirou tudo e passou a sua mão, pegou 5 pedrinhas, colocou no seu alforje e colocou uma na funda e falou: eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E aquele homem, ele ria, porque um garoto, e assim mesmo com uma funda, e ele estava com uma lança e com uma espada, e estava o seu corpo todo coberto. Mas o que eu vou falar para vocês é que Deus, quando Ele tem um propósito, Ele cumpre. Doa quem doer, passe o que passar, mas Ele cumpre o seu propósito, o seu desígnio. E ele rodou, girou aquela funda e só tinha aquela brechinha no seu capacete. E ele rodou a funda e lançou aquela pedra, mas ele não estava confiando na pedra, ele estava confiando em Deus. E aquela pedra foi guiada e bateu justamente na fronte do seu adversário Golias. E aquele homem com grande estatura caiu e ele pegou a sua própria espada e fez o que ele estava querendo fazer com aquele rapaz. E dali em diante, Deus foi moldando aquele jovem que se tornou um homem, e o próprio rei, que ele defendeu o exército, se voltou contra ele e foi uma batalha muito grande, mas eu não quero chegar neste mérito. Eu quero dizer para vocês que desde a fundação, Deus tinha um propósito com o homem. E Ele, no seu coração, Ele falou: esse homem vai viver uma vida eterna. Vou resumir, voltar atrás e vou dizer o porquê que eu estou falando tudo isso. Eu fui morar em uma casa e do lado da minha casa tinha um senhor muito atencioso. Nesse lugar faltava muita água e ele pegava a mangueira dele, ele tinha a bomba dele e ele subia da laje dele, pulava para a minha laje, enchia a minha caixa. E sei que ele era, posso dizer, meu amigo. Ele era meu amigo. E um dia ele me chamou por cima do muro e falou: seu Josué, eu vou ter que contar uma coisa para o senhor, mas a partir de hoje eu tenho quase que certeza que você não vai ser mais meu amigo. E eu falei para ele: por que? Alguma coisa aconteceu? Ele falou: não, é por causa da minha religião. Eu falei: não, isso aí eu não tenho nada contra. E ele falou: eu sou candomblecista, eu sou espírita. Eu falei: tudo bem, seu Raimundo, eu vou continuar sendo seu amigo. Ele: mas você é crente? Eu falei: não, mas eu não faço acepção de pessoas, cada um segue o que quer. Cada um tem o seu próprio pensamento e a sua própria crença. Aí ele: então você não vai ficar meu inimigo? Eu falei: não,
eu sou seu amigo, vou continuar sendo o seu amigo. E ele falou, você é diferente, porque se fosse outro crente, já não ia querer mais falar comigo. Eu falei, não, pelo contrário, eu sou mais o seu amigo ainda. Tá bom, seu Raimundo? Fique em paz. E ele ficou muito feliz com aquelas palavras. Então, eu não sou contra o homossexual, eu não sou contra a prostituta, eu não sou contra o católico, eu não sou contra o espírita, porque macumbeiro é quem vai lá para pedir para o espírita fazer o trabalho, aí a macumba é feita. Então macumbeiros são esses. Mas eu não sou contra também não. Cada um tem a sua religião, a sua fé. Eu professo o Mestre Jesus. Eu sou cristão. E eu acredito no sobrenatural de Deus. Então, todos que estão me ouvindo nessa hora, acredite no sobrenatural de Deus. Ele pode mudar a sua história. Existe o propósito de Deus da vida eterna desde a fundação. E Ele enviou o seu Filho Jesus para nos dar esta oportunidade novamente. Então eu gosto muito quando Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E isso já tem mais de 2000 anos que ele falou essas palavras. Então siga o caminho, siga a verdade e que você vai encontrar a vida. Seja com o seu companheiro o que Jesus foi e é com você. Amai o seu próximo como a ti mesmo. Eu estou aqui por esse amor. Não faça exceção de pessoas. Venham todos. Jesus te espera. Ele não está aqui para te condenar os seus pecados que você cometeu e tem cometido. Ele está aqui para perdoá-los e levar você para morar com Ele no paraíso. Fique com Deus. Paz seja com todos. A esperança está em Cristo. Abre o seu coração. Aceite Jesus. Ele está voltando. Passe esse vídeo para mais pessoas conhecer o procedimento do nosso Deus. Amém. Deixe seu like, ative o sininho de notificação e se inscreva no canal. Será um prazer ter você conosco.